Olá meninas, e aí, tudo bem? Como é que estamos? Como é que anda a nossa rotina de treinamento até agora? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ter um papinho legal sobre as variáveis de treinamento, tá? O que são as variáveis, para que serve dentro do treino de emagrecimento, dentro do treino de hipertrofia, dentro de um treino que eu quero só uma manutenção e talvez um aumento da minha definição muscular, beleza? Então, para isso, já vem com a gente, se inscreve, dá aquele joinha e compartilha com as suas amigas, beleza? Bom, para a gente falar sobre variáveis, é preciso a gente entender primeiro o que são essas variáveis, né? Quando a gente fala de variáveis de treinamento, são todos os procedimentos que a gente usa durante o treinamento que vai fazer com que haja uma maior quebra de adaptação corporal, tá? Então, se a gente for pensar que a musculação ela gera um estímulo adaptativo, então a gente precisa, por outro lado, mudar esses fatores adaptativos, tá? Então, para isso, existe essas variáveis de treinamento, beleza? Então, algumas das variáveis são o quê? Aumento de carga, certo? Então, a carga do meu exercício é uma variável de treinamento. O tempo de descanso é uma variável de treinamento. Existem os métodos de treinamento, tá? A gente vai abordar cada um dos métodos, mas vamos lá. Existem alguns métodos que eu vou citar alguns, mas a gente vai fazer aulas específicas sobre cada método de treinamento. P7, Drop Set, Super Série, treinamento de circuito, HIIT, tudo isso é variável de treinamento, faz parte de método de treinamento, tá? Então, existem outras variáveis como treinamento concorrente, descansativo, série pausada, série forçada e assim por diante. Então, galera, o que eu queria trazer para vocês no dia de hoje? Trazer para vocês que é importante a gente se atentar às minhas variáveis de treinamento, beleza? Então vamos lá, se você nunca treinou na sua vida, se você começou do zero, tá? Você não precisa modular o seu treino em variáveis, beleza? Porque a gente entende que em um período de 3 meses, ou seja, 90 dias, qualquer estímulo que o seu corpo tiver, você vai ter resultado. Por quê? Porque o seu corpo está vindo de um processo totalmente desadaptado, tá? Então, a partir do momento que você está totalmente desadaptada, acaba com que o seu corpo tem uma facilidade a mais em conseguir resultados por conta desse período adaptativo que vai ser preciso você fazer. Porque o seu corpo não conhece nada do exercício. E aí, quando você começa com um estímulo forte de exercício, o que o seu corpo começa a fazer? Aumentar esse fator de adaptação. E esse fator adaptativo vai gerar uma síntese de proteína maior, vai acabar ajudando no desenvolvimento de uma via chamada via da mTOR, que é a via da síntese proteica, aumentando essa via, essa sensibilidade à via da mTOR causada pelo exercício físico. E com tudo isso, requer o nosso aumento no nosso, seja o nosso gasto calórico ou seja na nossa síntese proteica. Tudo isso ampliado com uma dieta legal, junto com o seu nutricionista de confiança. Aí a gente consegue distinguir o melhor trajeto a alcançar o seu objetivo. Então aí você chega e fala assim para mim, Kelvin, mas eu já treino já faz uns 10 anos. Eu também, como é que vai funcionar essa questão das variáveis? Aí a gente entra com variáveis mais abrangentes no treino. Por conta do tempo que você treina, a gente precisa mudar as formas adaptativas. Porque o nosso corpo ele não para de responder desde que eu mude a adaptação. Então, se digamos que eu faço meu treino desde que eu me entendo por gente, eu faço B7. O seu corpo já não vai responder mais ao B7. Porque ele está tão adaptado a isso que ele não vai responder com tanta eficiência. Então é interessante a gente mudar alguns protocolos. Seja que uma das variáveis do treinamento seja como eu posso dizer, a ordem dos exercícios.
Então, se você, vamos lá, começa com agachamento, no seu treino de quadríceps, a gente começou lá com agachamento, cadeira extensora, afundo, adutora, levantamento terra. Aí num dia você começa com cadeira extensora, coloca a cadeira adutora, coloca o levantamento terra, o afundo e por último o agachamento. Você já teve uma mudança no seu treinamento. Por quê? Porque você mudou a ordem dos exercícios. Mudando a ordem dos exercícios, você já quebra a adaptação corporal. Porque cada um dos exercícios requer um tipo de uso das fibras musculares, certo? Então, digamos assim, o seu corpo está adaptado já a chegar na cadeira extensora como terceiro exercício no seu treino. Então, ele sabe que ele precisa usar, digamos assim, que 50 fibras musculares para fazer o exercício da cadeira extensora. E aí, a hora que você vai fazer o exercício da cadeira extensora como último exercício, o seu corpo fala assim, nossa, eu preciso de 50 fibras, mas eu só tenho 2, o que eu vou fazer agora? E eu sei que eu preciso de 50, mas eu só tenho 2. Aí é onde o nosso corpo começa a ter um rompimento a mais de fibras musculares e aí a gente começa a aumentar esse processo de fibra, ou seja, a gente começa a aumentar a nossa hipertrofia, certo? E a mesma coisa para quem quer emagrecer. Às vezes a gente tem um volume corporal muito alto em gordura e quando a gente quebra esse período de homeostase ou de adaptação corporal, a gente vai fazer o quê? Gerar um processo de hipertrofia, certo? Mais leve, pensando no quê? No gasto calórico que esse processo hipertrófico vai causar para mim aumentar o meu gasto calórico e, consequentemente, aumentar o meu emagrecimento. Então, você está vendo como não é difícil, mas ao mesmo tempo precisa ter alguém do seu lado te orientando, porque às vezes você tem um baita de um potencial, você consegue alcançar os seus objetivos e as suas respostas musculares, mas às vezes você ainda não conseguiu entender como o seu corpo vai variar em cima disso. Entendeu? Então assim, é importante entender o quê? Se eu sou nova na academia, não tenho por que eu trabalhar variáveis de treinamento, tá? Então assim, o arroz com feijão sempre vai dar certo, gente. Lembrando sempre, o arroz com feijão é o melhor de tudo, tá? E aí quando a gente fala assim, mas Kelvin, e as questões de séries e repetições, como é que a gente vai saber o que é adequado, o que não é? Tudo vai ser adequado em cima do seu objetivo, tá? Lembrando que aquilo que eu já falei em outras vezes, o seu desenvolvimento no treino vai ser sempre diante a sua dieta, tá? Então, se eu quero ganhar massa muscular ou se eu quero emagrecer, tá? O treino é o mesmo, certo? O que vai mudar é a dieta. Mas quando eu falo o mesmo, eu não quero dizer o mesmo de o mesmo. Mas a gente pode usar até os mesmos exercícios, o que vai mudar? Quando eu quero ganhar massa muscular, eu vou deixar o treino um pouco mais intenso. Intenso em qual sentido, Kelvin? Sentido de carga, beleza? Então a gente pode falar também que é volume, tá? O volume de carga um pouco mais alto, trabalhando um pouco menos repetições, trabalhando ali na zona entre 6 a 12 repetições, mesmo entendendo que a hipertrofia hoje é de 6 a 30 repetições. Mas a gente pode deixar um treinamento entre 6 a 12 e assim, uma carga que você vai chegar e vai falar assim, bom, eu quero treinar hipertrofia. Então, se eu quero treinar hipertrofia, eu preciso entender que eu não consiga fazer mais do que 12 repetições. Ou eu chegar na 12 e falar assim, eu conseguia fazer mais uma, mas eu não vou fazer, beleza? Porque também não é interessante a gente chegar no ápice da exaustão, tá? Outro dia a gente vai falar sobre isso, mas assim, existem estudos que nos mostram que o treinamento em exaustão também não tem um resultado tão eficiente para a hipertrofia, como algumas pessoas pensam. Então, vamos supor, tem gente que pensa assim, então eu vou fazer meu treino tudo em exaustão. Quando eu conseguir fazer, eu vou fazer. Mas não é bem assim. Às vezes o nosso corpo ele precisa de um estímulo, tipo assim, faltando 2 repetições para chegar na minha exaustão, eu parei. Fiz o meu descanso, digamos que o nosso descanso hoje é de 1 minuto. Então, estou lá na cadeira extensora, fiz a cadeira extensora,
Cheguei na 12, conseguia fazer 14, mas eu parei. Descansei meus 60 segundos, voltei, executei mais 12, descansei meus 60 segundos, executei mais 12. Terminei a minha série, meu descanso não é livre, gente. Vou fazer um descanso na troca de exercício de aproximadamente 2 minutos e meio, tá? Pode ser entre 1 minuto e meio a 2 minutos e meio, aí você vê como é que está o nível da sua fadiga, tá? Por que isso? Porque quando a gente descansa aproximadamente de 2 minutos e meio a 5 minutos, o nosso estoque de creatina fosfato no nosso corpo, ou de fosfocreatina, aumenta, recuperando o fator normal dela. Então vai aumentar o nosso estímulo, porque de 0 até aproximadamente 10 segundos, a gente tem um uso primário de creatina fosfato como fonte de energia. Entende? Então, por isso, quando às vezes o nosso nutricionista passa lá creatina para a gente, e a gente não entende por que que é justamente por isso, para gerar força e ATP, que é a energia. Entende? Então, se eu quero treinar aí, eu vou fazer um treino agora para emagrecimento, certo? Então, vou lá fazer um treino para emagrecimento e eu vou usar o mesmo treino que eu usei para hipertrofia, beleza? Mas aí o que eu vou mudar? Vou mudar que eu vou aumentar um pouco, talvez, o volume do treino no sentido do quê? Não de carga agora, mas na quantidade de exercício, certo? Então, talvez se eu fiz um treinamento para hipertrofia com 8 exercícios ou 6 exercícios, agora eu vou usar 10 exercícios para mim fazer um processo de emagrecimento. Aumentei um pouquinho do volume no treino, na quantidade de exercício. Aí eu vou lá e aumento um pouquinho a intensidade no quê? Vou reduzir um pouco a carga, tá? Porque se eu estou aumentando esse volume, mas eu quero aumentar um pouquinho a intensidade agora dos exercícios. Eu diminuo um pouquinho o tempo de descanso. Eu estava descansando 1 minuto lá, 60 segundos para o meu processo de hipertrofia, né? Agora eu vou descansar 30 segundos. E aí, como é que eu vou fazer a questão da minha... a questão das minhas repetições, Kelvin? Beleza, vamos trabalhar lá. Entre 15 a 20 repetições, entre 10 a 20 repetições, beleza? Lembrando que agora a gente pode trabalhar essa questão da exaustão muscular. Por quê? A gente quer fazer um processo de emagrecimento, mas se a gente consegue ganhar um pouquinho de hipertrofia no final desse processo de emagrecimento, a gente vai conseguir ganhar tônus, porque na verdade a gente não vai fazer um processo de hipertrofia, a gente vai trabalhar só a tonificação da musculatura. Para quê? Para que eu emagreça tudo durinho. Aí é onde eu perdi lá minhas medidas de perna, minhas medidas de barriga, mas eu não fiquei flácida, eu fiquei durinha. Perdi a gordurinha triste que tem no meu tríceps, né? Talvez a menina tenha lá percentual de gordura bacana, tem lá uma prega da suprailíaca 8,5, média axilar 5, da subescapular 8, mas chega no tríceps 22. Porque é digamos que seja uma falha no treinamento de membro superior, que a gente vai abordar isso aqui bastante. A gente vai fazer uma aula específica só sobre treinamento superior. Por quê? Para vocês, meninas, por favor, entenderem que mulher pode e precisam trabalhar o membro superior, beleza? Porque se às vezes a gente quer ter um resultado bacana no nosso corpo inteiro, a gente precisa ter um negócio chamado simetria. Tá? Quando a gente olha para as mulheres lá no palco do Mr. Olímpia ou de algum outro tipo de evento de fisiculturismo, a gente às vezes olha com um olhar meio preconceituoso, falando assim, ah, credo, mas mulher daquele jeito é feio. Ótimo, não estou aqui para dizer do mérito da atleta ou do desmérito de quem participa. Mas uma coisa a gente tem que olhar e analisar, a simetria e a proporção corporal, tá? Então, as mulheres, às vezes, elas não têm os braços tão fortes como nós achamos, porque pela televisão ou pelo celular tudo muda. Existe um negócio chamado pose que muda a todo momento, principalmente quando elas estão nesse momento do show, né? Que elas estão fazendo as poses e tal. Então, tipo, isso vai mudar mesmo. Mas o que acontece? É importante a gente entender que é preciso a gente treinar o membro superior também, meninas. Para quê? Para que nós tenhamos um corpo escultural no sentido do quê? Desenhado por todos os aspectos, seja
no membro superior, seja no membro inferior. Lógico que a nossa ênfase, eu quero o quê? Eu quero hipertrofiar minhas pernas, mas se eu treinar braço, como eu estou fazendo uma dieta para hipertrofia, eu não vou acabar ganhando também braço. Olha, vou ser sincero, você pode ser que ganhe sim. Só que a gente tem que entender que o nosso processo na academia não é o único. Então, vamos supor, você não vai entrar na academia e vai querer fazer hipertrofia para o resto da vida, porque vai chegar num ponto que você vai chegar na onde te satisfaz. E quando você chegar nesse ponto que satisfez a sua expectativa e a sua vontade, e eu estou aqui para te ajudar a chegar no seu objetivo e na sua vontade, tá? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar e vai entrar num período que chama de cutting, tá? Nesse universo aí do fisiculturismo. O que seria o cutting? É o processo de diminuição do líquido e do percentual de gordura para ficar a musculatura marcada, tá? Então, existe um processo chamado bulking, que é o aumento da massa muscular, o aumento do ganho de peso ou de força da estrutura muscular, sempre com um trabalho bem interessante sobre o seu objetivo. Mas aí depois vem essa fase de cutting. O que seria o cutting? Seria esse processo de emagrecimento, tá? Basicamente, é um processo que os atletas usam por aproximadamente 20 semanas, tá? Pré-competição. Então, digamos assim, que o meu alvo... Então, Kelvin do céu, eu estou querendo quero chegar no Natal, na praia e tá bem, beleza? Mas eu queria fazer um processo de hipertrofia, para depois eu chegar na praia bem, com a minha musculatura marcada e tal, tudo mais. Legal. Então, primeiro a gente vai passar por um processo onde a gente aumenta a ingestão calórica para a gente tentar ganhar o máximo possível de musculatura. Essa musculatura vai aumentar também um pouquinho o índice de gordura, tá? Porque faz parte do processo de hipertrofia, o aumento da massa muscular e o aumento da gordura. Claro que o que diz se o meu processo de hipertrofia está sendo certo? Se eu ganhei mais massa do que gordura. Então, digamos que eu ganhei lá 500 gramas de massa muscular e 200 gramas de gordura. Tá legal, tá dentro. Beleza? Então, eu estou dentro do meu potencial de hipertrofia. Beleza? E aí, o que acontece? A gente vai entrar no cut. Então, eu quero ir para o Natal bem, então a gente vai pegar aí 20 semanas, tá? Aproximadamente 20 semanas antes do Natal, a gente vai começar em setembro o nosso processo de cutting, onde a gente vai começar degradativamente, tirando alguns tipos de alimento dessa dieta para fazer com que o corpo acaba secando, certo? Secando, estilo o atleta mesmo, tá? Mas assim, como nós não temos esse ímpeto profissional, nós estamos fazendo o quê? O ímpeto da realização dos nossos sonhos. Então, se o nosso sonho é chegar aí no verãozão aí, tá na praia, biquíni, a musculatura marcando na perna, então a gente faz esse processo sem grandes tomadas de, assim, como é que eu posso dizer, agressividade como profissional, mas a gente aumenta essa fase de secar um pouco as nossas dietas para que a gente comece a fazer um processo de emagrecimento, sempre observando treinamento de hipertrofia, porque aí a gente vai continuar um procedimento de treinamento de hipertrofia, a gente tira um pouquinho a intensidade e o volume de carga, essas coisas, para o nosso corpo aguentar esse batidão, mas assim, o nosso processo vai ser sempre o mesmo, sempre crescente, beleza? Então assim, é interessante entender que volume de treinamento, intensidade de treinamento sempre vão coexistir dentro dos processos. E isso são as variáveis de treinamento, coexistindo para a gente conseguir alcançar os objetivos, conseguir alcançar as demandas que o nosso corpo quer e o que o nosso objetivo, né? Seja o nosso objetivo emagrecer, seja o nosso objetivo ganhar massa muscular. As variáveis de treinamento estão aqui para nos auxiliar quando o nosso corpo já se adapta a uma parte, a gente muda de adaptação para ele readaptar a outra coisa. Depois a gente readapta a outra coisa. Depois a gente volta naquela primeira adaptação, porque ele já perdeu aquela adaptação. Então a gente volta nela para ele readaptar ela de novo. E assim vai. É um ciclo. Todo treinamento, toda musculação é feito
por um ciclo, certo? Então, assim, esse ciclo faz jus e faz parte do nosso cotidiano, certo? Então é isso, meninas. Vem com a gente, não esquece, dá o joinha, segue a gente lá no canal, manda para as amigas para elas ficar por dentro desse universo maravilhoso que é o treinamento feminino. E para elas não esquecerem de que é possível sim ter resultado e ter muitos bons resultados, beleza? Vem com a gente, Personal Kelvin Silva.